meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje nós vamos falar sobre o eixo temático Segurança Pública. E para abordar este eixo tão importante para sua prova, nós vamos trabalhar com o tema Posse e porte de arma de fogo no Brasil. Olha que assunto interessante, assunto de atualidades, assunto que tem nos editais aí, toda uma preocupação em abordar essa temática, a mídia está trabalhando, então tem muita coisa legal e nós vamos então falar sobre esse porte e essa posse de arma aqui no Brasil e eu vou mostrar para você como argumentar quando você tiver que escrever sobre isso. Então, na verdade, o porte e antes dele, né, a posse de armas no Brasil é um daqueles assuntos que já seria complexo, né, se fosse tema de redação, digamos, há, sei lá, 5 anos atrás. Mas desde 2018, né, quem não estiver de olho no noticiário e afiado nos debates políticos, provavelmente pode se perder no meio de tantas mudanças e deixar alguma coisa fora do texto. Isso porque, de 2003, quando foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, até 2019, houve alterações pontuais na legislação das armas de fogo, como uma lei de 2008, que, entre outras coisas, estendia a posse a moradores de áreas rurais. Mas, no início de 2019 para cá, já foram diversos decretos, portarias, projetos de lei e, mais recentemente, uma revogação de uma norma com o intuito de flexibilizar o acesso às armas no país. E no início de fevereiro, na metade de fevereiro de 2021, o governo executivo, né, o Executivo Federal, publicou 4 decretos neste sentido. Tá? Então, nós temos aqui a apresentação da página do governo falando sobre a questão do governo desburocratiza procedimentos sobre o uso de armas, medida aumenta a clareza sobre a regulamentação, reduz a discricionariedade das autoridades e dá garantia de contraditório e ampla defesa. Então, aqui uma reportagem do dia 16/2/2021 para elucidar aqui o nosso tema de redação, que é a posse e a porte de armas aqui no Brasil, mas sempre apoiado aí em argumentos relacionados à atualidade, né? Então, eu até separei aqui para você, fiz um resumo, né, do que nós temos como objetivo na mudança das leis, assim, principalmente essa de 2021. Então, tomando como premissa a necessidade de observar os limites estabelecidos pela Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, tá? Os decretos propõem uma série de medidas destinadas a desburocratizar procedimentos, aumentar a clareza das normas que regem a posse e porte de armas de fogo e as atividades dos colecionadores, atiradores e caçadores. Também reduzir a discricionariedade das autoridades públicas na concessão da posse e porte de armas. Mas não para por aí, nós temos mais, tá? Ampliar as garantias do contraditório e ampla defesa dos administrados, adequar o número de armas, munições e recargas ao quantitativo necessário, ao exercício dos direitos individuais e ao cumprimento da missão institucional das categorias autorizadas a terem posse e porte de armas pela lei. Então, o pacote de alterações visa o quê? Materializar o direito que as pessoas autorizadas pela lei têm à aquisição e ao porte de armas de fogo e ao exercício das atividades de colecionador, atirador, caçador no espaço ali dos limites permitidos à lei. Bom, por que é importante você saber isso? Porque existem algumas bancas que gostam de trabalhar com atualização de lei, com discussão relacionada à sociedade. Então, você precisa entender que nós estamos falando de algo, de um assunto que está constantemente aparecendo no jornal e sempre com novidades. E essas novidades você precisa entender qual que é a essência dela para que você consiga inserir na sua redação com qualidade todas essas informações. Tá? Então, nós temos, né, ali os decretos, enfim, e tudo que você vai levar para a sua redação. Agora, tá? Você necessariamente precisa entender que este tema, posse e porte de armas de fogo no Brasil, ele tem sido muito discutido nos últimos anos, tá? Principalmente nesse último governo, que tem aí um objetivo justamente de flexibilizar
a compra de armas, né? Então, assim, agora, mas antes de você entender o que mudou, por exemplo, de 2019 até agora, né, e o impacto dessas alterações, né, e como que você vai argumentar a respeito delas na sua redação, eu quero voltar com você quase 2 décadas, pois é, tá? Para você entender a principal lei que rege a posse e o porte de armas no Brasil. Então vamos lá, caneta na mão, tá? Vamos fazer uma retrospectiva histórica para você entender esse processo, até para você citar o Estatuto do Desarmamento na sua redação, porque muito provavelmente você terá que fazer isso se você for escrever sobre a questão das armas, né? Sobre posse e porte de armas no Brasil. Então, o Estatuto do Desarmamento foi sancionado no dia 22 de dezembro de 2003, né, como o próprio nome aponta, né, que foi o resultado de debates no meio político, institucional e com organizações da sociedade civil que entendiam que era importante reduzir o armamento circulante no Brasil. Por isso, o Estatuto colocou diversas regras que determinavam aí quem poderia adquirir e ter acesso às armas, que seria, no caso, o direito à posse. E também quem poderia circular armado e em quais ambientes, ou seja, o porte da arma. Agora, é importante destacar que o Estatuto não proibiu a posse e o porte de armas no Brasil, mas restringiu e regulamentou o porte e a posse, tá? Então, ele determinava, por exemplo, que para comprar armas era necessário ter mais de 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter uma efetiva necessidade da posse, né, que deveria ser justificada a um delegado da Polícia Federal e outros quesitos mais, tá? Para o porte, ficava estabelecido que apenas certas categorias profissionais poderiam andar armados, como era o caso dos policiais militares, civis, os oficiais na ativa, integrantes das Forças Armadas, os guardas municipais, né, cumprindo aí alguns requisitos, promotores, juízes, os agentes penitenciários e, em alguns casos, funcionários de empresas de segurança privada. Além dessas regras e da fixação de penas, né, para quem infringisse quando aprovado, o Estatuto também estabeleceu isso em 2005, né, que em 2005 seria realizado um referendo para consultar a população a respeito da proibição do comércio de armas e munição no território nacional. À época, tá? 63,68% dos eleitores apontavam que eram contrários a essa proibição, né? E aí você vai dizer na sua redação que esse plebiscito, né, ele mostra uma evidência de que não é de hoje a tendência da população a favor do armamento. Tá? Então, essa é uma referência que você pode fazer, uma ponte de uma alusão histórica que vai enriquecer muito o seu texto na sua redação. Tá? Se você ainda não estudou todas essas bagunças e não sabe a diferença de posse e de porte, eu vou falar aqui então para você algumas coisas. Posse, você tem o direito de ter a arma. Tá? Porte é você portar a arma e circular. Tá? Então, essa é a grande diferença que é importante você levar para sua prova. Agora, como que você vai argumentar na redação? Então, a primeira tese defendida por quem é contrário à posse e ao porte de armas é que o aumento de circulação das armas de fogo leva ao aumento da violência, tá? Então, já a tese de quem é favorável à posse e o porte de armas é de que justamente por conta do aumento da violência que os cidadãos têm o direito de autodefesa e liberdade. Bom, eu não sei qual será a sua tese, ou seja, qual é o seu posicionamento. Então, é interessante você colocar aqui nesse vídeo e falar se você se posicionaria pró ou contra, né, o armamento da população. Coloca aí e quais seriam as justificativas que você inseriria ali na sua redação. De qualquer forma, tá? Eu trouxe para você aqui as justificativas que você pode colocar, os dados, as informações que você pode colocar na sua redação, nos 2 pontos de vista que você pode defender. Então, eu coloquei aqui tanto quais são os argumentos para quem é pró, quanto para quem é contra, e aí é você quem vai desenvolver brilhantemente a sua redação, porque agora você tem todas as ferramentas na mão. Então, vamos lá. Para a questão do aumento da violência, né, dessa justificativa. Se você defender uma tese pró o armamento, você vai dizer que com o aumento da violência e a incapacidade da proteção do Estado, os cidadãos devem ter o direito à autodefesa.
E, claro, quando você afirma isso, lembre-se que na redação você sempre precisa provar com dados, certo? Você não pode falar que você pensa isso, você tem que comprovar com dados. Então, como que você comprova com dados aqui? Você vai dizer que, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018, as taxas de mortes violentas intencionais cresceu 7,3% de 2018 para 2020, né? Contabilizando 25.690... Desculpa, só aqui, tá? Fórum Brasileiro de 2021. Eita, que eu errei aqui feio, tá? 2021, eles lançaram em fevereiro de 2021 esse anuário, e eles colocaram, ó, contabilizando 25.699 mortes violentas no primeiro semestre de 2020, o que corresponde a uma morte violenta por hora no Brasil, tá bom? Então, essas serão as informações e dados que você vai inserir na sua redação, caso você seja pró-armamento e você esteja falando sobre o aumento da violência. Se você for contra, você vai falar o seguinte, que todas as pessoas têm sim o direito de se defender, mas não de violar a vida de outras pessoas. E aí a referência que você vai utilizar é o Atlas da Violência. Ó. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, em 2018, o Brasil alcançou a marca de 57.956 homicídios. Mais de 70% dessas mortes foram causadas por arma de fogo. Então, esses são os seus argumentos. Bom, se você tiver que falar sobre o Estatuto do Desarmamento, o que você vai falar? Quais são os dados que você vai inserir? Então, vem aqui comigo. Se for pró, você vai dizer que o Estatuto do Desarmamento foi ineficaz, pois os criminosos continuaram armados e a população insegura e mais violenta. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, tá? Em 2018, tá? Se manteve o mesmo índice de mortes de arma de fogo de 2003, que é cerca de 70%, tá? Aqui é porque em 2020 eles lançaram o anuário, né, o Atlas, com os dados de 2018. Então, em 2018, ainda o número de mortes por arma de fogo, né, aí teve muito alto, que foi 70% dos homicídios causados no Brasil. Mas, se você é pró, você vai dizer, esse 70% é o mesmo que o de 2003, que foi o ano que foi colocado o Estatuto do Desarmamento, tá bom? Contra. Se você for contra, o que você vai dizer? Você vai dizer que o Estatuto do Desarmamento foi eficaz, pois desacelerou o crescimento das mortes por arma de fogo, são menos armas em circulação no mercado legal e ilegal e, consequentemente, menos armas nas mãos dos criminosos. Daí você vai usar o mapa da violência de 2019, que diz que os homicídios por arma de fogo cresceram num ritmo de 8,1% ao ano de 1980 a 2003, e a partir de 2004, a porcentagem de mortes por arma de fogo se estabiliza, mantendo-se cerca de 71% desde então. Então, o que você vai dizer? Olha, efetivamente, quem defende o armamento fala que é o mesmo número, o mesmo índice de morte, 70% por arma de fogo. Contudo, isso só se estabeleceu após o Estatuto do Desarmamento, porque antes havia o quê? Uma crescente nesse número de pessoas assassinadas por arma de fogo. Entendeu? Beleza. Agora, se você tiver que falar alguma coisa relacionada às armas com civis, o que você vai escrever na sua redação? Se você for defender uma tese pró-armamento, você vai dizer que se armar deve ser uma escolha da população para se defender contra a violência. Daí você vai dizer que no referendo sobre a comercialização de armas em 2005, que eu acabei de explicar para você, uma maioria de 63,68% votou não para a pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil. Então, tem que ser respeitado o desejo da população. Se não foi feito um plebiscito, então, né, um referendo, perdão, então tem que ser respeitado. Agora, se você for contra o armamento, você vai dizer que em países com leis de posse e porte de armas mais restritivas, como Austrália, Alemanha, Japão, Reino Unido, apresentam menores índices de morte por arma de fogo. Então, nesses países, as taxas de homicídios por arma de fogo para cada 100 mil habitantes de 2016 não passam de 1, segundo a pesquisa global de mortalidade por armas de fogo de 90 até 2016. Entendido? Agora, por fim, por último, né, nós vamos falar aqui sobre as armas e as mortes. Então, mais armas não significam mais mortes, se você for defender a tese do armamento, se você for pró-armamento. Aí você vai usar qual país como exemplo? A Áustria. A Áustria, por exemplo, tem 30 armas de fogo para cada 100 habitantes, segundo aqui um estudo
da estimativa global de pessoas que têm né, de armas de fogo. Então, aí qual que é? Tem sua taxa de homicídio por armas de fogo 20,1 a cada 100 mil habitantes, de acordo com a pesquisa global de mortalidade por armas, né? Ali de 1990 até 2016. Também, contra, você vai dizer que quanto mais armas, mais mortes. É o que afirma o estudo. Você viu que tem estudo para tudo, né? É o que afirma o estudo Menos Armas, Menos Crimes do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui no Brasil. E segundo eles, quanto menos armas, menor o risco de acidentes e crimes domésticos e também no trânsito. Eles colocam que, analisando as estatísticas do estado de São Paulo entre 2001 e 2007, o estudo concluiu que um aumento de 1% no número de armas em circulação provocaria um crescimento de 2% no número de homicídios. Tá? Então, aí nós temos, né, nós temos aí todos os argumentos que você pode utilizar na sua redação, tanto se você quiser defender o armamento ou se você quiser defender o não armamento. Né? E o que nós temos aqui de atualidade com relação às mudanças legislativas? Então, desde que assumiu a presidência, o governo Jair Bolsonaro já promoveu 30 atos normativos que ampliam o acesso às armas e às munições no Brasil, e os decretos mais recentes ocorreram, então, no dia 12 de fevereiro de 2021, bem no início do carnaval, né? E de todos esses atos, 13 entraram em vigor, 4 devem entrar em vigor a partir de abril de 2021, e o restante foi revogado por outras portarias ou suspensa ali por decisões da Justiça, né? Como no caso da liminar que concedida pelo ministro do Supremo Edson Fachin em dezembro de 2020, contra a resolução que pretendia zerar a alíquota de impostos para a importação de revólveres e pistolas. Tá? O acompanhamento desses 30 atos normativos do governo do Bolsonaro, né, é feito pelo Instituto Igarapé, né? Ele que tem aí todos os dados, né, a questão do decreto de armas e tudo mais. Se você quiser saber mais dados, vai buscar lá que tem muita informação legal. Agora, entre as mudanças legislativas introduzidas por Bolsonaro está a permissão de que atiradores esportivos comprem até 60 armas sem a necessidade de autorização do Exército. Então, o limite no número de munições por armas de uso restrito, né, isso de maior potência, como pistolas automáticas, né, que era de 1.000 por ano, passou a ser 2.000 com a possibilidade de multiplicar mais de 5 vezes esse limite com a autorização do Exército. Então, caçadores também podem adquirir até 30 armas e 2.000 projéteis por ano, com a possibilidade de aumentar em 2 vezes esse número de munição com autorização do Exército, né? Então, nós temos aqui, né, algumas informações de atualidades. Mas e daí? Lá na hora de argumentar, de fazer a sua redação, o desarmamento, de fato, será que ele reduz a violência? Então, o debate sobre o acesso ao porte de armas, no final das contas, diz respeito a outros assuntos que hora ou outra, né, vivem aparecendo também nas redações de concursos, de vestibulares, enfim, que é segurança pública e o aumento da violência. Então, quem defende o armamento de civis quase sempre justifica que a população armada teria melhores condições de se defender em uma sociedade cada vez mais violenta. Por outro lado, quem condena afirma que a violência aumentaria ainda mais com essa postura reativa, né, além do fato de que as armas do mercado legal poderiam ser desviadas para as organizações criminosas. E aí, como você vai escrever a sua redação? Escreva a sua redação, marque o Método 1000, né? Marque a professora Carla Kurz, @CarlaKurz, posta nas suas redes sociais, que vai ser muito legal a gente acompanhar a sua produção de textos de um assunto tão importante como esse. E também comenta aqui embaixo, vai ser bem legal ver aí o que você pensa sobre isso, compartilhar. Vamos compartilhar conhecimento, que é sempre muito legal, né? E dá like na aula, tá certo? Um grande beijo e até a próxima redação.